Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal em ritmo de carnaval. Eu estou aqui com o Fulião, Felipe Figueiredo. Eu pensei que você ia dar um jeito de rimar meu nome nisso tudo também, ia mudar até meu nome. Como vai, meu caro Matias? Tudo bem? Eu vou aproveitar que você está bebendo, aí você vai ficar em silêncio e vai pagar esse mico. Eu vou para os comentários aqui. Vários comentários hoje, antes e ao fim do programa. E primeiro agradecer todo mundo, né, que comenta, que prestigia, que manda aí suas mensagens positivas pra gente. Muita gente gostou da participação do professor Daniel no último programa, né? Finalmente alguém que sabe fazer conta aqui no programa. Fico muito feliz com isso, que vocês tenham gostado. Ele também ficou muito feliz. Inclusive teve gente que falou, pô, cadê o Twitter dele e tal? O Twitter dele tá lá no Twitter do Xadrez Herbal, tava lá tagueado. Mas quem quiser é Daniel HRS. Salvo engano, vou até conferir aqui porque eu falei de cabeça. Agora, continuando, mandar um abraço pra Fernanda e pro namorado dela que vieram falar comigo no carnaval. Estava na rua, aqui em São Paulo, no bloquinho, e viraram e falaram, você é o cara do Xadrez Herbal, né? Então, um abraço aí pra eles pelo carinho, por gostarem aí do trabalho. Também mandar um abraço pro Fernando de Samoreira, nosso querido Fernando de Samoreira, nosso consultor de pronúncia, que no último programa fez um comentário bastante interessante. Ele trouxe um filósofo ganês chamado Kwame Anthony Appiah, né, Appiah, que inclusive é nome de metade da seleção de futebol de Gana, sobre um conceito sobre questões de honra, né, que quando falamos de críticas a outras sociedades, ao Islã, que muitas vezes elas são mais efetivas quando elas partem de dentro. Ele trouxe o trabalho desse filósofo que colocou que algumas práticas na região ali do Saara e também subsaarianas, como por exemplo o mutilamento de meninas, elas estavam sendo abolidas, estavam sendo deixadas de lado, porém justamente por conta de uma série de interferências externas virou essa questão de honra, né? Olha, é parte da nossa identidade, então vamos voltar a fazer, retomando valores tribais como uma questão aí de identidade. Né? Um trabalho bastante interessante, fica a dica para quem se interessar, procurar, né? Obviamente, como nada na vida, né? 100% correto, 100% irrefutável, mas está aí uma ótima referência. Ainda sobre referências, no último programa eu fiz alguns comentários sobre o Michael Moore, o documentarista, e muita gente perguntou por que eu fiz esses comentários. Eu fiz um pequeno vídeo no canal do YouTube sobre isso. O Rabat, que é a capital do Marrocos, eu falei que era Marrakech e o Matias é testemunha, deu 15 segundos, eu botei a mão na cabeça e falei, falei bobagem. Mas enfim, já foi, mas consertando aí. Inclusive, mandar um abraço pro nosso ouvinte Sebastião, que tirou uma foto lá ouvindo o podcast em Marrakech. O Gabriel... Beleza. Oi? Que beleza. Pois é, estamos dominando o mundo. O Gabriel Ximenes, que disse que em relação a essa questão da representação humana no Islã, existem vários grafites, vários murais com representações humanas em Teherã, né, que os xiitas iranianos têm uma interpretação um pouco mais liberal sobre isso, que inclusive eles fizeram um filme recentemente sobre o profeta Mohammed, que ele só aparece de costas. Tem um outro filme sobre o profeta Maomé, que é bastante interessante como eles contornaram essa questão de você não poder retratar o profeta. O filme é filmado em primeira pessoa. É como se fosse a câmera, como se fosse o olhar do Maomé. É um filme interessante que contorna essa questão, fica aí outro adendo. Mandar um abraço para todos os meus ouvintes do Rio Grande do Sul, né, que essa semana teve um tornado lá, né, um tornado leve, mas é um tornado. A tempestade que passou por lá também tem ritmo de tornado, especialmente nosso ouvinte Marcele, que inclusive já contribuiu lá no site Xadrez Herbal, formado em Relações Internacionais, estudando para o CACD, compartilhou lá no Twitter algumas imagens, algumas coisas que aconteceram. Então mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul. Hoje, sexta-feira, saiu mais um Nerdcast em que eu falo bobagens, nesse caso sobre a monarquia britânica, quem quiser ouvir. Na semana nós tivemos o discurso da Dilma, o State of the Dilma, né, em que ela se pronunciou perante o Congresso, e eu até brinquei com isso no Twitter, muita gente brincou, né, que no programa que comentamos do State of the Union do Obama, deveria ter isso no Brasil, e realmente espero que se torne uma tradição, né, esse diálogo entre instituições, esse pronunciamento que inclusive fortalece a democracia.
Fica inclusive a crítica, a forma como alguns congressistas inclusive levaram isso, né? Mas sinceramente espero que se torne tradição. E para encerrar aqui, começar a encerrar esse primeiro bloco de recados, né? Muita gente compartilhou, infelizmente, uma teoria da conspiração sobre o Zika vírus e a Fundação Rockefeller, que na verdade é um grande esquema Illuminati reptiliano de outras galáxias em prol do aborto. O meu amigo Pirula, que é um dos maiores divulgadores de conteúdo científico da internet brasileira, faz um serviço valoroso, extremamente importante e de qualidade, além de ser, felizmente, meu amigo, um cara que me ajuda bastante também nessa vida de internet. Ele fez um vídeo sobre isso, sobre essa relação, explicando o que se trata a, entre aspas, patente da Rockefeller em relação ao vírus Zika. O Fronteiras Invisíveis do Futebol volta na outra semana, apenas para responder aí um mal entendido, né? Porque a gente falou que voltava depois do carnaval, teve gente que achou que voltava essa quarta, mas quarta-feira de cinzas ainda é carnaval, tá? Não vem com essa. E para encerrar esse primeiro bloco, já está gigantesco, né? Registrar aí a morte do Luiz Felipe Lampreia, ex-chanceler, foi chanceler durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, morreu essa semana aos 74, ele que era formado em sociais, inclusive. Assim como o presidente, na época. Foi diplomata, foi ministro de Relações Exteriores e formado em sociais, mas no Rio de Janeiro, não foi na FEFELESH, não. Bueno, Falei demais, né? Desculpa. Tranquilo. Vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias? Vamos. Giro de Notícias. Notícia do último dia 30, sábado passado. Não somos nhoques, dizem servidores argentinos em protesto. Isso quer dizer, é um protesto contra uma culinária italiana feita de batata, não. É isso? Explica o que é nhoque na gíria. Só explicando, na gíria argentina, o nhoque é o funcionário fantasma, já que tem o dia do nhoque, né, que é todo 29 do mês é o dia do nhoque, então seria esse funcionário que só apareceria um dia no mês, enfim. No fim do mês para pegar grana. Para pegar grana, enfim, essa a gíria. Inclusive a notícia do dia 30, um dia depois. Né? E como a gente já falou aqui no programa, principalmente a vice-presidente do Macri, a Gabriela Michetti, vem fazendo uma campanha contra os nhoques, mas servidores que foram demitidos estão se pronunciando, dizendo que nem todos que estão sendo demitidos são nhoques. Então fica aí esse protesto, né? Essa questão aí do enxugamento da máquina estatal pelo Macri, demissão de funcionários e tal, e aí o tamanho do impacto disso, que inclusive vai encerrar alguns vínculos com algumas universidades dentro da Argentina, vínculos entre o governo e essas universidades e tal, e teremos um programa especial nos próximos semanas sobre a Argentina, aos que estranharem. Nesse programa e no último programa um número menor de notícias, né? Teve notícias sem, mas é porque teremos um especial com convidado. E apenas para registrar aqui na nossa América Latina, essa semana o Evo Morales esteve aqui no Brasil, visitou a Dilma, visita oficial, em relação a negociar inclusive questões comerciais, o Mercosul. E lembrando, né, que aos que acham que a Bolívia é insignificante, como uma certa professora de Direito Internacional, veja só, da Universidade de São Paulo, veja só. Para quem não entendeu, joga lá na busca do Xadrez Verbal, que foi um dos primeiros textos meus que teve alguma relevância. A Bolívia é a maior fronteira, a principal fronteira terrestre com o Brasil, né? Hoje, inclusive questão de narcotráfico e tal. Então, assim, a Bolívia não é insignificante, mesmo que você ache que ela não importa, ela importa para a segurança interna do Brasil, no mínimo. E só fazendo também o alto jabá, depois que você ouviu o Xadrez Verbal, corre lá na página da Central 3, busca o Conexão Sudaca, pois hoje nós vamos receber o jornalista Alejandro Wall, justamente para falar de como a imprensa está sendo afetada pela mudança de governo na Argentina. Então, se no Xadrez Verbal de hoje o tema não vai ser Argentina, no Conexão Sudaca será. Coroa. Cara ou Coroa definiu vitória de Hillary Clinton em 6 votações em Iowa. O Fernando de Samoreira vai pegar no seu pé. Vai pegar no meu pé. Vocês ouviram certo, tá? Teve vários empates técnicos entre a Hillary e o Bernie Sanders.
em alguns departamentos de Iowa, e nós tivemos parte das preliminares, né, parte das primárias, ou seja, interno ao partido e tal, e a decisão ficou no cara ou coroa, e em 6 caras e coroa a Hillary ganhou, né? Teve gente, inclusive, dizendo que essa moeda aí tá... sei não. Tá viciada. Essa moeda aí, sei não. Duas caras. E também teve o Trump pedindo nova eleição em Iowa, agora do lado dos republicanos, alegando uma fraude de Ted Cruz. Por quê? Porque o Ben Carson, aquele candidato que acha que as pirâmides eram para guardar cereais, ele foi visitar sua casa, alguma coisa assim, e aí um cara da campanha Ted Cruz noticiou, olha, Ben Carson is out, como se ele tivesse abandonado a campanha, mas não, o cara foi visitar, acho que a Flórida, alguma coisa assim. E o Trump disse que isso acabou fazendo com que potenciais eleitores do Ben Carson pudessem ter votado no Ted Cruz, e aí mudou, sendo que o Trump tinha reconhecido a derrota logo nos primeiros momentos, e aí pediu uma nova eleição republicana aí em Iowa. Essa coisa dos cálculos é bem confusa, tal. Para quem quiser entender melhor, recomendo, que já esteve aqui, o blog do Guga Chakra lá no Estadão. Também no último dia 2, rei espanhol encarrega líder socialista de formar novo governo. A Espanha está hoje numa situação travada, né, um parlamentarismo travado, ninguém consegue formar um gabinete, ninguém consegue articular uma maioria dentro do parlamento. Ele tinha insistido no Mariano Rajoy, que é do Partido Conservador, do Partido Popular, porém, devido ao Rajoy não conseguir no prazo articular um governo, articular um gabinete, o rei Felipe VI autorizou o Pedro Sánchez, da oposição, que ele foi caracterizado como socialista nessa notícia. A notícia é do Globo, vem da AFP, só que ele é do PSOE, ele é como se fosse do PT da Espanha, um partido de centro-esquerda, não é socialista no sentido de ser um cara de esquerda, como um papel que hoje o Podemos ocupa na Espanha. Ele autorizou o Pedro Sánchez a tentar formar seu gabinete, ele ficou em segundo lugar nas eleições, e aí ele disse que tentará romper esse travamento que ocorre na democracia espanhola. Última notícia desse primeiro bloco, no dia 3 de fevereiro, última quarta-feira, perdão. Homens armados metralham açougue de imigrantes islâmicos na Córcega. Foi na cidade de Ajaccio, que é a capital da Córcega. Inclusive nós temos aí o time, e a Córcega será tema de Fronteiras Invisíveis do futebol daqui a algum tempo. Nós tivemos um ataque de grupos armados contra um açougue halal, que é como se fosse a versão islâmica da comida kosher, pegando aqui uma liberdade poética, tá? Não precisa explicar comigo. Vem de carne de animais abatidos de acordo com os costumes, com os princípios islâmicos. Lembrando que a Córcega ela tem vários movimentos armados articulados, ela tem um movimento independentista militante muito forte. Lembrando que o termo militante, inclusive, que coloca o uso da força. E tem um texto sobre isso no Xadrez Herbal, da série Fronteiras Invisíveis da Europa, que originou Fronteiras Invisíveis do Futebol. Eu postei nas redes sociais do Xadrez Herbal esses dias. Fica aí uma dica de leitura para uma coisa mais aprofundada. Né? O registro, não se sabe direito ainda quem foi, se foram movimentos independentistas, se foi a máfia, inclusive, mas a Córcega ela tem um histórico de violência muito grande. Inclusive, uma coisa que acontece muito na Córcega é quando franceses, ou como eles chamam de continentais, compram casas de veraneio na Córcega, que tem belas paisagens mediterrâneas, praias belíssimas e tal, eles costumam explodir a casa desse cara, porque ele não é corso, então ele não pode estar ali, segundo a visão deles, né? Então eles explodem, atacam, jogam bomba, metralham. Outra referência de leitura muito boa, que o Matias eu sei que vai provar, é Asterix e Obelix na Córcega. Eu ia falar justamente. Então. E lá mostra, né, obviamente, de uma forma... O temperamento corso. O temperamento e o nacionalismo corso, o sentimento regional dos corsos. Né, mas, e os queijos, como eles gostam de queijos, e os queijos fedem. E eles usam... Não vou contar, sem spoilers. E você citou a Ajaccio, né? E só lembrando que o Bastiat, no passado, logo depois do ataque à revista Charlie Hebdo, quando Paris Saint-Germain foi visitar a Córcega na ocasião, a torcida do Ajaccio levou uma faixa escrito: o Qatar financia o terrorismo e o PSG, em referência ao patrocinador
do clube parisiense. Ao dono, né, do clube parisiense. Né? O PSG que hoje é uma grande lavanderia, muito provavelmente. Bueno, vamos passar para a nossa coluna aberta. Coluna aberta. Primeiro-ministro do Haiti renuncia para facilitar formação de governo interino. Então, aqui na nossa coluna aberta a gente vai fazer aqui um pequeno apanhado do que está acontecendo no Haiti, porque essas próximas semanas serão muito importantes, muito decisivas no Haiti, né? Breve histórico. Né? Quem acompanha o Xadrez Verbal sabe que no Haiti nós tivemos a suspensão das eleições. Pela terceira vez foram adiados depois do terceiro adiamento, melhor dizendo, foram suspensos o segundo turno das eleições no Haiti por denúncias de fraude vinda da oposição. O candidato de oposição colocou inclusive que iria boicotar o segundo turno. Isso levou a questão de um aumento, uma escalada de violência nas ruas. Né? O candidato da oposição é o Jude Celestin. Lembrando que, né, o Haiti, os nomes acabam tendo a pronúncia francesa. E hoje o Haiti ele vive uma situação muito peculiar. Porém, justamente pela fragilidade institucional do país, essa situação peculiar acaba sendo bastante preocupante. Por quê? Porque depois de amanhã, dia 7 de fevereiro, né, colocando depois de amanhã porque o programa é gravado e publicado no dia 5. A gente faz um negócio quase ao vivo. E esse é um recado para os nossos ouvintes que pediram, né, perguntaram como é que a gente poderia acompanhar ao vivo. A gente tá analisando essa situação. Né? No dia 7 de fevereiro, o mandato do atual presidente, o Michel Martelly, ele se encerra. E você não tem as eleições, você não tem o resultado das eleições, você não tem um novo presidente. Então, o primeiro-ministro, que é da mesma chapa do presidente, o Evans Paul, e aí alguém pode perguntar, nossa, como assim, presidente e primeiro-ministro, é parlamentarismo? Não, é o semipresidencialismo, como é o caso da França e da Rússia, em que você tem o presidente e o primeiro-ministro, porém o poder executivo, poder de chefe de governo é centrado no presidente. Não é que nem o parlamentarismo presidencial, como é o alemão, por exemplo, em que quem exerce o poder é o parlamento. Mas voltando aqui ao nosso Haiti, apenas essa introdução. O Evan Paul, ele renunciou ao cargo e propôs que seja formado um governo interino. Metade dos ministros também entregaram o cargo e eles sugeriram, a ideia dele é que se forme um governo interino dentro do legislativo, que já existe dentro do parlamento, e que esse governo interino organize eleições e entregue o poder em maio, daqui a alguns meses. A oposição já colocou que não vai aceitar isso, que isso é uma manobra do próprio Martelly, que isso é uma forma de não reconhecer as fraudes e tentar contornar essa situação, que tem que ter novas eleições. A ONU e a CELAC já enviaram missões, repercutimos isso no último programa, enviaram missões ao Haiti para verem essa questão eleitoral. Porém, também nessa semana, nós tivemos, melhor dizendo, na semana passada, nós tivemos a renúncia do Conselho Eleitoral do Haiti. Tanto o presidente como metade do Conselho Eleitoral também entregaram seus cargos, porque consideram que não terá o atual processo eleitoral insustentável e que deve-se começar um processo de novo. Né? O resultado no primeiro turno foi de 32,7% dos votos para o candidato governista, o Jovenel Moïse, contra 25,2% para o Jude Celestin, que colocou, né, repito, a questão da fraude e tudo mais. Agora, o que acontece, antes do nosso caro Matias entrar com uma parte mais abrangente? O Haiti, ele estava sendo, uma perspectiva talvez otimista, né? Mas agora que a gente já sabe o que está acontecendo, fica fácil dizer. Ele estava sendo estabilizado. O Haiti, ele tem uma situação, ele teve duas das principais ditaduras da América Latina durante a Guerra Fria. Nós tivemos o terremoto de 2010, que basicamente destruiu o país, deixou mais de 200 mil mortos, inclusive brasileiros.
nos últimos anos a situação estava sendo estabelecida e acreditava-se que pela primeira vez poderíamos ter uma eleição, essa transição pacífica e democrática. Por isso que, inclusive, a missão de paz da ONU no Haiti, a MINUSTAH, ela deveria ter se encerrado em outubro de 2015. Estenderam o mandato até outubro de 2016, porém diminuíram o efetivo da missão, inclusive, por acharem que a missão já estava cumprindo o seu papel. Sua missão já estava para terminar. Por isso que muitas notícias dizem, não, o Brasil vai sair do Haiti em 2016 e tal. Por quê? Porque em outubro de 2016 o mandato da MINUSTAH acaba. Não é que o Brasil vai sair, é que a missão vai acabar. É diferente. Só que já volta a se cogitar a expansão da MINUSTAH, eventualmente como lidar com essa situação, já que, além desse travamento eleitoral, repito, o problema no Haiti é essa fraqueza institucional acompanhada de uma escalada de violência cotidiana nas ruas, né? Então tem que ver, temos que aguardar para ver como essas missões eleitorais vão conseguir proceder e para ver principalmente se essa escalada de violência vai ser detida. Enfim, tô falando demais, sua vez, Matias. Não, só para levar pro nosso público o que significa a MINUSTAH, né? Eu acho que o nome ele é bastante simbólico. É Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. O Haiti, enquanto Estado independente, são quase 2 séculos de desestabilidade, né? Não é à toa. Passou quase o século XIX inteiro sendo embargado. Meu amigo Thales Gomes, que foi correspondente no Haiti, ele faz a seguinte analogia, né? Na época, o Haiti lutou contra 3 frentes europeias, né? Espanha, França e Inglaterra. É como se hoje em dia um país, para sua libertação, lutasse contra os Estados Unidos, União Europeia e Rússia. E venceu esses países, mas venceu em certa medida, porque desde então o Haiti, para se impor no cenário mundial, ele enfrenta uma crise política muito grande, em questão de política externa. Então, no século XIX inteiro, o Haiti era mal encarado na América Latina, principalmente para os países escravocratas, leia-se Brasil. Tinha-se a preocupação com a haitização. Então, aqui no Brasil era uma palavra proibida para os negros livres. Eles podiam ir presos se citassem o Haiti. Depois do século XIX, houve uma intervenção militar estadunidense no país durante 20 anos. Na sequência veio a ditadura dos Duvalier, né? o Papa Doc e o Baby Doc. O governo de transição, que foi do Batiste, ele sofreu um golpe com 8 meses também de governo, e na retomada, quando ele conseguiu voltar ao poder, sofreu muita pressão também, e também se envolveu em escândalos de corrupção, enfim. Então, o que acontece no Haiti não é de hoje. Não, e tinha questão de narcotráfico também, né? Também. A questão do Haiti não é de hoje. Não dá para você negar o passado nesse aspecto, porque são 200 anos que o país sofre com a desestabilização política. A gente estava até conversando aqui antes do programa, né, que nunca teve uma transição política tranquila no Haiti. E até quando parecia que ia ter, no começo dessa década, teve o terremoto também, que significaram perdas de 130% do PIB do país. Então é um atraso de 1 ano e 1 terço na produção. Então o Haiti ele é muito frágil, tanto politicamente quanto estruturalmente, por assim dizer. Então colocar aí essa situação, né, o que acontece hoje, esse histórico, e os possíveis desdobramentos disso, inclusive em relação ao Brasil, né? Se teremos uma prorrogação da MINUSTAH, se teremos uma expansão do contingente da MINUSTAH. O general brasileiro que atualmente comanda a MINUSTAH, o nome dele me escapa agora,
ele comentou, né, que a situação agora é preocupante, porque a escalada de violência ela tinha sido reduzida. Os primeiros anos da MINUSTAH foram basicamente de guerra. Né? Tem alguns relatos, alguns livros sobre isso. E só me corrigindo aqui, o nome do antigo presidente é Jean-Bertrand Aristide. Sim. Foi uma situação virtualmente de guerra. E existe o medo de que essa escalada novamente... essa escalada de violência novamente tome as ruas. Né? Porque a MINUSTAH passou anos, inclusive, desarmando gangues, confiscando armas. Então, é uma situação de violência também. Né, uma violência física, política e estrutural, como você disse. Então fica aqui o registro, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Repito, o mandato do presidente acaba depois da manhã, a gente não sabe o que vai acontecer no país. É uma situação quase surreal. Bem, vamos passar para o nosso quadro das efemérides semanais. A Semana na História. 3 de fevereiro de 1536, há 480 anos atrás, era fundada a cidade de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Para os nossos ouvintes que não sabem, né, Buenos Aires é a capital do Brasil, nos Estados Unidos. Brincadeiras à parte, né? Buenos Aires... Não tão brincadeira, já teve presidente estadunidense cometendo essa gafe. Mas enfim, Buenos Aires, todo mundo imagino que saiba, a capital da Argentina, uma das principais cidades da América Latina, uma cidade que tem uma localização estratégica muito importante, né? A questão do Rio da Prata, né? Tanto que depois os portugueses fundaram uma cidade de frente para ela. E quem não conhece Buenos Aires, já disse aqui, talvez seja o caso de aproveitar aqui o momento econômico da Argentina, o dólar lá nas alturas e tal, se bem que, né, o real também desvalorizou, mas é uma cidade que é interessante às vezes se planejarem para ir conhecer, comer bem. O Matias conhece a cidade muito melhor do que eu, fui só uma vez. Não é uma cidade, obviamente, né? Não é uma cidade, não é uma viagem que você pode fazer assim de supetão, né? Mas se planejar aí por um aninho e tal, dá pra ir conhecer, bem prazerosa, bastante museus e comida boa. É o que eu gosto. E frio. Basicamente isso. Frio depende da época do ano. Né? Então vou contar aqui uma história. Pode contar. Vou contar aqui uma história. Não, é que tô falando que o verão lá é bem rigoroso. Sim. E no inverno, né? E no verão pra lá é bobagem. Vai pra sei lá, pra Santos, se você gosta de calor. Mas Buenos Aires é uma cidade que habitualmente não neva, né? Até porque ela está ao nível do mar, né? Ela tem um porto muito importante. E quando eu visitei Buenos Aires, no longínquo ano de 2007, eu brincava que, né? A gente vai em Buenos Aires, vai nevar, tal, porque a gente viu as notícias, tava frio, tal, meus amigos. E um certo camarada, um certo Matias, disse: em Buenos Aires não neva, vocês estão ferrados. Há 90 anos, eu falei, até lembrei da última nevasca. Eu tenho em casa guardado o jornal com a manchete: primeira nevasca em Buenos Aires em 89 anos. E aí meus amigos pegamos um carro que estava coberto de neve e escrevemos com o nosso dedo um recado amistoso pro nosso caro Matias. E tá registrado tudo tá registrado também em foto. Mas enfim, tá aí o registro que você se ferrou na sua previsão meteorológica. Bueno, o Semana na História hoje trata de fundações, né? É uma Semana na História institucional. Já que no dia 31 de janeiro de 1946, há 70 anos atrás, era fundada a República Socialista Federativa da Iugoslávia. A Iugoslávia, obviamente, para quem conhece um pouco o xadrez herbal, quem me conhece um pouco sabe que está aqui no roteiro, porque eu pus. No caso, a República Socialista Federativa da Iugoslávia foi fundada por Tito após a Segunda Guerra Mundial. Que além de ser uma avenida na zona leste de São Paulo, foi um cara muito importante para a política balcânica. E sucedia o reino da Iugoslávia, né? A Iugoslávia em si foi fundada após a Primeira Guerra Mundial. Iugoslávia que significa terra de todos os eslavos. Terra dos eslavos do sul. Do sul, Iugoslávia, eslavos do sul. Foi criado o reino dos sérvios, croatas e eslovênios. Porém, como ele abrangia também a Bósnia, Montenegro, Macedônia e Kosovo, acabou mudando seu nome para Reino da Iugoslávia. O Reino da Iugoslávia existiu
até 1941, depois de 41 a 45 no exílio. Em 45 houve a tentativa de fundação do reino, porém o fato dos partisanos comunistas de Tito terem derrotado os nazistas e os fascistas na Iugoslávia acabou se formando um governo socialista que inclusive fundou o movimento dos não alinhados, ou seja, a Iugoslávia era um país socialista que não era alinhado com a União Soviética, pelo contrário, Stalin tentou matar Tito aproximadamente 16 vezes. Justamente por não obedecê-lo, né? A Iugoslávia fundou o movimento dos não alinhados e na década de 90 nós tivemos as tristes guerras que deixaram milhares de mortos e deslocados na dissolução da Iugoslávia, que de certo modo dura até hoje com a situação em Kosovo sem decisão. 5 de fevereiro de 1971, há exatos 45 anos, era fundada a Frente Ampla no Uruguai. Explica o que é a Frente Ampla, Matias. A Frente Ampla... para os ouvintes que não conhecem... É o Mujica! Vamos chegar lá. Para os ouvintes que não conhecem o sistema partidário no Uruguai, existiam 2 partidos muito fortes, assim como em boa parte do mundo, né? O próprio Paraguai aqui na América do Sul, os Estados Unidos como exemplo. Então era o Partido Nacional e o Partido Colorado, nacional conhecido como os Blancos. Então eram os blancos e os colorados que alternavam o poder há mais de 140 anos no Uruguai, na época que foi fundada a Frente Ampla. Então a Frente Ampla era uma coalizão de esquerda que ia desde o Partido Socialista até o Partido Democrata Cristão para justamente propor uma terceira via em relação a blancos e colorados. Na ocasião ele foi fundado pelo general Liber Sereni e conseguiu chegar ao poder somente em 2005 com a 2006, com a eleição do Tabaré Vázquez, que conseguiu eleger o seu sucessor, o Pepe Mujica, já que no Uruguai não permite a reeleição, mas o Tabaré Vázquez voltou ao poder ano passado. Então fica aí a lembrança da fundação da Frente Ampla, que em castelhano é Frente Amplio, já que frente é um substantivo masculino. Amplo com... exatamente. Eu fui procurar ontem para colocar aqui, eu digitava amplia e, enfim, aprendi via Google. Vamos passar para o match. Países anunciam 11 bilhões de dólares americanos de ajuda a sírios. Brasil doará 1,3 milhões. Essa notícia aqui do dia 4, vulgo ontem. Aqui faremos um pequeno panorama do que está rolando na Síria. Nós temos 2 conferências sobre a Síria, tá, gente? Uma está rolando, estava suspensa, e outra que teve essa semana. Importante não confundirem aí em acompanhar as notícias ou eventualmente nos seus estudos, né, pessoal de relações internacionais, concurseiros, enfim. Nós tivemos em Londres a Conferência Internacional de Apoio à Síria e Região, que conta com apoio do Acnur, né, que é o Comitê da ONU, Agência da ONU para os Refugiados, que buscou, foi o host, o anfitrião, digamos assim, foi o Cameron, né, até porque a conferência era em Londres. É uma conferência para levantar fundos para serem destinados aos programas que atendem os refugiados e os deslocados na guerra na Síria, né, as pessoas que estão em outros países, como por exemplo na Jordânia, né, comentamos aqui quando demos o peão promovido para a Rainha Rania, né, que a Jordânia é o país da região que, comparado à sua população, ela mais recebe refugiados, é o país que tem mais ajudado refugiados em bom português. Inclusive vários dos sírios que chegam ao Brasil vêm pela Jordânia, e o rei Abdullah da Jordânia disse que o país inclusive está num ponto de ebulição por conta inclusive do abastecimento de água, né? É importante lembrarmos que a Jordânia é um país desértico, e embora seja um país moderno, com boa infraestrutura, o volume de pessoas atualmente na Jordânia faz com que tenhamos problemas de abastecimento de água e saneamento básico. Pois bem, a Conferência de Londres é para angariar fundos
para os programas da ONU e de países parceiros, ou seja, no caso, colocando aqui um exemplo, tá, gente? Um exemplo banal, assim, a Jordânia ele fala, olha, eu tenho um campo aqui de refugiados, ele custa X milhões de dólares para mantê-lo, então como vocês podem ajudar a redirecionar esse dinheiro? Outras conferências desse tipo já tinham aconteceram no Kuwait, ano passado, ano retrasado, e a meta era levantar cerca de 15 bilhões de dólares. Né? Não conseguiram chegar nesse montante de dinheiro, porém chegaram a 11 bilhões de dólares. Desse valor, 6 bilhões já serão disponibilizados nesse ano, porém a ONU, aí nessa questão de montante, a ONU esperava 9 bilhões ainda em 2016. Né? Calculou-se que 4 milhões e meio de refugiados sejam atendidos, acolhidos por programas ligados à ONU. Essas informações são da BBC e da Folha. O Brasil foi representado pelo Mauro Vieira, nosso chanceler, que anunciou que o país doará 1,3 milhão de dólares. Né? O Brasil já tinha contribuído nas outras conferências. O Reino Unido, que foi o país que recebeu, é o país que mais doará, elevou sua contribuição, se comprometeu a cerca de 1,2 bilhão de libras, o que dá quase 2 bilhões de dólares, apenas nesse novo programa. A Alemanha também forneceu uma importante contribuição, Estados Unidos. O Kuwait participa da organização, embora o Kuwait, deva se lembrar aqui que o Kuwait não aceita refugiados, especialmente por conta do histórico dos palestinos no Kuwait. Tem um texto sobre isso lá no Xadrez Herbal, foi uma coluna minha pro Opera Mundi na época. Quem quiser procurar, porque é uma crítica que é feita muitas vezes, que os países da região do Golfo não aceitam tantos refugiados. Alguns desses países justificam os problemas que tiveram com refugiados palestinos nas décadas de 70, 80 e início de 90. Então nós temos aqui essa conferência em Londres para angariar recursos financeiros e alimentos também, alimentos não perecíveis, todo esse tipo de coisa, para apoio aos refugiados. Né? E aí nós vimos a situação na Jordânia, a participação brasileira, representada pelo Mauro Vieira. Em contrapartida, o que nós temos atualmente também são as negociações de paz que ocorrem em Genebra, que nós temos aí o Alto Comitê de Negociação, que nós temos também é mediada pela ONU, que busca uma solução diplomática, uma solução pacífica para o fim da guerra. Né? Lembrando que é essa que estava com negociações inclusive suspensas, e na última semana nós tivemos 2 acontecimentos importantes em relação às negociações em Genebra, que aqui não é uma negociação em relação a refugiados, em relação a dinheiro, é uma negociação em relação ao conflito, em relação a uma solução política para a guerra, que é, primeiro, os curdos começaram a abandonar a negociação. O presidente do Partido da União Democrática curdo da Síria, o Saleh Muslim, disse que abandonou o encontro porque considera que o grupo não foi chamado para as altas negociações, não está sendo ouvido. Né? Lembrando que os curdos têm uma grande demanda, né? Que é a formação do seu país, né? A formação do Kurdistão. Tem muita oposição da Turquia, que inclusive considera diversos movimentos curdos como terroristas, e isso sempre falamos aqui, já discutimos esse assunto várias vezes. E a chamada oposição moderada, né, com aspas, como sempre falamos por aqui, ela disse que aceita participar das conversas em Genebra. Eles tinham boicotado, por assim dizer, as conversas em Genebra. Agora, por que eles aceitam agora participar das negociações? Porque, obviamente, eles perderam muito território. A chamada oposição moderada, depois especialmente de não ter mais o apoio tão explícito dos Estados Unidos e o apoio tão explícito da Arábia Saudita, não tem basicamente nenhuma chance de vitória militar. Sofreram diversos ataques aéreos russos também. Outro tema de vários debates aqui no Xadrez Herbal, o seu semanário de política internacional. Então, eles agora, sabendo que não tem chance de uma vitória militar, estão aceitando participar das conversas pela paz em Genebra,
porque sabem que é o único jeito agora de se fazerem ouvir, né? Eles não têm mais como uma vitória militar, então o jeito é participar da negociação, e eles teriam sido levados à mesa de negociação pelo John Kerry, que teria feito essa articulação, convencendo eles a participarem da mesa de negociações, né? E nós tivemos um terceiro fator essa semana agravante em relação às negociações, que nós tivemos uma série de ataques à bomba em Damasco, que mataram quase 100 pessoas, inclusive 3 agentes da ONU, Damasco, que é a capital da Síria, né? O chefe das negociações, representante das Nações Unidas, o Staffan de Mistura, ele pediu uma suspensão temporária das negociações por considerar que os ataques à bomba feriam o espírito das negociações, por assim dizer, especialmente pelo fato de nós termos a própria ONU como parte dos alvos, né? Nós tivemos uma ofensiva síria em Alepo, que tirou a cidade de um cerco dos rebeldes, entre aspas, moderados, e aí nós tivemos em contrapartida esses ataques à bomba em Damasco. Porém, isso acabou sendo, não vou dizer relevado, né? Porém decidiram manter as conversas em Genebra, independente da... não independente, né? Mas decidiram manter as conversas mesmo assim, decidiram continuar o processo de paz, mesmo após os ataques à bomba em Genebra, né? Busca um cessar-fogo, um plano de paz, lembrando, né, que cada país tem sua agenda, porém nesse momento o Assad ele tem uma posição extremamente fortalecida, e nós temos aqui a oposição chamada moderada enfraquecida, e ao mesmo tempo o Estado Islâmico, o auto-intitulado Estado Islâmico, o Daesh, considerado, né, o inimigo a ser derrotado. Que inclusive nós tivemos a Arábia Saudita, veja só, se pronunciou. Fazia tempo, né, que a gente não falava. A Arábia Saudita dizendo que pode participar de operações terrestres contra o Daesh, né? Lembrando que a Arábia Saudita hoje lidera a coalizão islâmica contra o terrorismo, né, que tem como que parece que é uma piada. É piada não só não pela questão de ser coalizão islâmica, mas é uma piada por ter Paquistão, Arábia Saudita, governo do Iêmen, toda essa parte. Mas enfim, sobre essa primeira parte, comentários, meu caro Matias? Não, você se abstém? Você tá me mandando beijos, é isso? Eu abstêmio. Você me quer? É não, isso que você tá dizendo? Tá. Agora, antes de seguirmos com o programa, ainda nesse tema, né? Então, só para recapitular, nós temos 2 conferências de paz diferentes, tá, pessoal? Não confundam. A de Londres é visando os refugiados, visando financiamento, e a de Genebra busca, desde 2013 praticamente, uma solução pacífica diplomática para o conflito. Agora, em relação ao cenário interno do Oriente Médio, lembrando que nós tivemos, né, o assassinato do clérigo xiita Nimr al-Nimr no início do ano pela Arábia Saudita, que inclusive aumentou as tensões entre a Arábia Saudita e Irã. Foi tema da conversa com o Guga Chakra, foi tema de uma participação minha no Anticast também, quem quiser ouvir. Nós tivemos o filho do clérigo dizendo que o governo saudita provou ser o real terrorista, né? Uma matéria do Robson Rodrigues na Folha, e ele disse que as execuções foram completamente autoritárias. Ele foi entrevistado pela Folha, então fica uma dica de leitura. E em contrapartida, um dos principais clérigos salafistas do Iêmen também foi morto essa semana, o Samahan Abdel Aziz, conhecido como Sheikh Hawi. Ele foi morto no Iêmen. Ele tinha feito um sermão contra o Daesh e contra a Al-Qaeda. Lembrando que o salafismo é a corrente religiosa da Arábia Saudita e em parte do Daesh, e o Iêmen vive essa situação de guerra civil. E tem gente que cogita que pode ter sido tanto uma represália xiita pelo assassinato de um clérigo xiita, pela execução, melhor dizendo, como uma represália do próprio Daesh, já que ele fez um sermão condenando o terrorismo e o extremismo. E no terceiro segmento, né, dentro do match, para encerrar aqui, em relação aos refugiados na Europa, a Merkel falou no último final de semana que assim que conseguirem uma solução diplomática para o conflito, os refugiados
devem retornar para suas casas. Inclusive deu exemplo dos refugiados da Iugoslávia, né? Sempre comentei aqui que a Alemanha recebeu muitos refugiados balcânicos na década de 1990. Ela disse que cerca de 70% desses refugiados já voltaram aos seus países de origem. Nessa semana nós também tivemos uma denúncia de que 10 mil crianças refugiadas desapareceram na Europa nos últimos 3 anos. Crianças que tiveram sua entrada registrada, ou seja, não é simplesmente... estamos falando de pessoas que tiveram pelo menos o registro da entrada, alguma documentação, alguma coisa assim, e desapareceram. Cogita-se desde tráfico de crianças para adoção, exploração sexual de menores, até tráfico de órgãos, né? Inclusive, um ministro italiano disse que dentro da Itália formou-se uma verdadeira superestrutura criminosa de exploração dessas pessoas que chegam na Europa, né, sem amparo nenhum, sem possibilidades nenhumas, terra estranha, fugindo das suas casas. E, só para encerrar, a Merkel teve seu menor índice de popularidade desde 2011, desculpem, com apenas 46% da população a apoiando. Em contraste, um ano atrás, ela tinha 75% de apoio. Muita gente considera que o ano novo de Colônia que fez isso com a popularidade da Merkel, o que, ao meu ver, é uma pena, é uma boçalidade, porque ela é uma das poucas políticas europeias que está lidando com o problema de frente, tanto apoiando os refugiados, como cobrando uma solução europeia, como também defendendo questões, colocando questões de interesse nacional, como a que falamos do retorno dos refugiados. Então esse foi o meu passeio, né, por esse cenário da Síria e dos refugiados. Comentários, meu caro Matias? Vamos passar agora para o outro braço do Estado Islâmico, no cheque. Cheque. Cafillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba. Boko Haram ataca vilarejos e causa a morte de 86 pessoas na Nigéria. Essa notícia foi do último final de semana e estávamos devendo para os nossos ouvintes um programa com um foco um pouco maior no Boko Haram. Né, nas últimas 2 semanas estava lendo algumas coisas sobre isso, lendo alguns artigos, um artigo na Foreign Policy interessante, enfim, e fiz aqui uma cola, né, como o Matias até brincou depois, né, uma cola de algumas coisas factuais, alguns números e tal. Então vamos falar do Boko Haram. No programa de hoje aí tivemos essa triste coincidência, né, de que no último final de semana tivemos essa série de ataques com 86 pessoas mortas na Nigéria, inclusive uma notícia que causou muita comoção, que foi a de crianças queimadas vivas pelo Boko Haram. Antes de entrarmos, né, nessa questão, que acaba sendo um detalhe perto dessa tragédia das mortes, né, de queimar alguém vivo, vamos falar um pouco aqui do Boko Haram atualmente. Porque o que acontece? Né, o Boko Haram tem essa questão de ser, né, como você disse, o braço do Daesh, um filiado ao Daesh, com um juramento de lealdade na África, especialmente na região norte da Nigéria. Porém, a origem do Boko Haram, ela não é apenas de extremismo religioso, alguma coisa assim. Ela também está relacionada a uma questão política, uma causa política, que é um assunto que inclusive que vem desde a formação da Nigéria moderna, desde a descolonização da Nigéria, que é outro tema que inclusive a gente vai abordar em Fronteiras Invisíveis do Futebol. Cabe lembrar da Guerra de Biafra, por exemplo. Que é a guerra que o Pelé teria parado. Sim. Né, notaram um tempo verbal. Mas enfim, nós temos um problema na Nigéria, que é a Nigéria, ela é basicamente um país dividido em 2. Ela tem um norte de maioria, a população do país dá para dividir em mais ou menos 55% do país é cristã, e dessa população cristã, cerca de 75% é protestante e 25% é católica, e o restante da população é islâmica, em sua maioria sunita. Como boa parte dos países logo ao sul do Saara, né? Que tem essa distribuição
religiosa, né? Então, o norte sendo muçulmano e o sul cristão. Exatamente. Uganda, Sudão. Exatamente. Na Nigéria nós temos não só a divisão religiosa, mas como você colocou, é uma divisão religiosa que coincide com uma divisão geográfica. O norte da Nigéria, lembrando que a Nigéria é um país que, colocando em termos leigos, está depois que o continente africano faz uma curva. Então, por exemplo, se você é de São Paulo, você está acostumado a falar litoral norte e litoral sul. Mas se você for nosso ouvinte do Ceará, você fala, como a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, você fala litoral leste e litoral oeste. Então, no caso da Nigéria, o norte do país é o interior do país e é de maioria islâmica, com inclusive alguns estados da Nigéria adotando a Sharia como lei civil e criminal, e outros estados adotando apenas como lei civil, para questões como, por exemplo, divórcio, para ficar no caso mais famoso. E o sul do país, que é a região litorânea, é a região cristã do país. E o sul do país é onde, até por conta desde a lógica de exploração colonial, até pela lógica de você, né, acontece a mesma coisa no Brasil, né, acontece isso em basicamente qualquer país. A região litorânea, ela costuma ser mais povoada, ela costuma ser mais rica economicamente, é onde você tem um maior fluxo comercial, né, você vai ter os principais portos, enfim, você vai ter as principais atividades do país. Então, na Nigéria, o que nós acabamos tendo também é que o sul, além de ter essa maioria cristã, tem-se a demanda, a queixa, por assim dizer, que ele acaba concentrando poder nessa região, poder político ou poder econômico. A maior cidade da Nigéria é Lagos, que fica bem no sul, e sua capital é Abuja, que fica no centro da Nigéria, né? Que nem Brasília, né? Brasília é no centro do Brasil, caso você nunca tenha reparado. Então, desde essa demanda política nacional, identitária, que vem desde a formação da Nigéria, que nós temos esse problema de uma divisão entre uma população cristã e uma população muçulmana. Além disso, nós temos também as questões étnicas, né? Nós temos as principais tribos, os principais grupos étnicos nigerianos, melhor dizendo, né? Inclusive um dos maiores são os do Yorubá, que inclusive são muito presentes no Brasil do ponto de vista étnico, porque era uma das principais etnias que foi escravizada no comércio de escravos pelo Atlântico. Então nós temos aqui um país dividido quase literalmente ao meio. E que nós tivemos, como você citou, a Guerra de Biafra, nós tivemos cenários de guerras, de conflitos internos de caráter exclusivamente político. Porém, o Boko Haram, ele acaba tendo um contorno de extremismo religioso e um conflito também político. E uma divisão também política e identitária. Tanto que a cidade original do Boko Haram, que durante muito tempo era, entre aspas, sua capital, é a cidade de Maiduguri, que fica bem no nordeste, desculpem, do país, quase na fronteira com o Chad. Então esse é o aspecto histórico do Boko Haram. Ele não é apenas um grupo extremista resultado, por exemplo, de um vácuo de poder, como o Daesh. Ele é um grupo ligado a um conflito interno, a uma série de conflitos internos que vem de décadas, dessa questão aí de uma disputa entre dois grupos internos. Tanto que dos últimos 3 presidentes nigerianos, o atual presidente nigeriano, que é o Muhammadu Buhari, ele é islâmico, ele inclusive foi ditador militar do país. A Nigéria, assim como vários países africanos e latino-americanos, teve uma tradição de ditaduras durante a Guerra Fria. O seu antecessor era islâmico, porém o antecessor do Buhari era o Goodluck Jonathan, que era cristão, e o antecessor do Goodluck Jonathan era islâmico. Então nós temos aí essa divisão, inclusive essa disputa no poder. O Goodluck, como é o Good? Goodluck, o nome dele é Goodluck. Era o nome dele mesmo? É o nome dele. Não era um título que ele... Não, Goodluck Jonathan. Tá. Foi batizado como cristão, inclusive ele sempre aparecia com um crucifixo pendurado no pescoço. E foi a primeira vez que nós tivemos uma transição democrática na Nigéria, uma plena transição democrática eleitoral do presidente que assumiu o cargo em 2010
que ele era vice do Umaru Yar'Adua, não sei se a pronúncia está correta, desculpem, que era islâmico, morreu no cargo, morreu de doença, e seu vice cristão assumiu, e depois nós tivemos a transição democrática para um ex-ditador que foi eleito, justamente por conta dessa retomada da violência, e aí ele tinha um discurso bastante em relação à segurança, né, um discurso de bastante firmeza em relação a isso, ele foi eleito, derrotou o Goodluck Jonathan nas eleições. Então nós temos, no caso do Boko Haram, é também derivado de um cenário político interno, de um conflito interno. Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Nos últimos 2 anos, a partir de 2013, basicamente, nós tivemos o combate ao Boko Haram, inclusive com a articulação de países da região, até que culminou em 2015, quando nós tivemos a chamada ofensiva da África Ocidental, em que, e aí citamos aqui no programa quando nós tivemos esses eventos, em que Nigéria, Camarões, Chad, tropas da União Africana, apoio de tropas e de aviões dos Estados Unidos colaboraram no combate ao Boko Haram. O Boko Haram teve uma grande perda de territórios, inclusive foi expulso da cidade em que de Maiduguri, que era considerada a sua cidade original, sua capital. Porém, o presidente, o Mahamadou, disse que o Boko Haram foi derrotado. Só que isso gerou um problema. Porque se o nosso ouvinte presta atenção, e sei que ele presta, porque os nossos ouvintes são os melhores, nos últimos programas, várias vezes nós citamos ataques do Boko Haram. Várias vezes citamos ataques na África como um todo. No Chad, no Mali, dezenas de mortes, inclusive situações cruéis. Estimativas já apontam para 20 mil vítimas. Né? Então, não dá para você dizer que nos últimos meses que não existe mais Boko Haram. Porque o que aconteceu? Houve a expulsão do Boko Haram desses territórios em que ele controlava, como o Daesh controla alguns territórios, cidades e tal. Só que ele foi pro extremo nordeste do país, na região das montanhas de Mandara, onde ele está fazendo uma espécie de operação de guerrilha, ou seja, esses ataques suicidas, inclusive, como noticiamos aqui, usando crianças que foram tomadas como reféns como bomba suicida, ou seja, não é um suicida voluntário, né? Alguém usado como arma, né? Algo absurdo, algo completamente cruel. Eles teriam ido para essa região das montanhas de Mandara, estão fazendo uma série de operações de guerrilha, ou seja, o grupo ainda subsiste numa região mais difícil de você combater, né? Que aí, pegando o exemplo do Afeganistão, do Talibã, você só conseguiu tirar os caras ali dos meios da montanha mandando tropas, né? Combatendo guerrilha contra guerrilha. E pior ainda, aí entra o último elemento aqui dessa breve explanação sobre o Boko Haram, que é outra coisa que nós já comentamos aqui bastante. Você comentou agora, né? Agora há pouco. Nós temos diversos movimentos radicais islâmicos na região do Maghreb e ao sul do Saara. Justamente a região em que hoje o Boko Haram está localizado. Então o Boko Haram, ele ficou enfraquecido, ele perdeu território, ele perdeu muitos dos seus membros, isso não há dúvida. Só que agora ele está numa região mais difícil de combater, fazendo uma guerra de guerrilha e articulado com outros grupos extremistas dos países vizinhos, como os que já citamos, Chad, Mali e Camarões. No Camarões, no caso, é o próprio Boko Haram, que ainda está no Camarões nessa estrutura parecida. Então, é correto dizer que o Boko Haram perdeu território, se enfraqueceu? Mas, primeiro, o Boko Haram não sumiu, e segundo... Ele se deslocou. E agora ele está numa situação ainda mais difícil de ser combatida. E aí entramos no próximo elemento dessa tragédia toda, que é 2 programas atrás, se não me engano, 3 programas atrás, acho que foi no segundo programa com o Leandro e a mim, acho que você estava cuidando do nosso querido Martim ainda. Nós noticiamos que nós tivemos um massacre de xiitas pelo exército nigeriano. Hoje, a região norte da Nigéria, ela está vivendo em algumas regiões uma espécie de domínio marcial, toque de recolher extraoficial, presença ostensiva dos militares da Nigéria. E isso estaria, inclusive, aumentando o ressentimento da região norte da Nigéria com esse suposto domínio do sul. Lembrando que o presidente é muçulmano, né? Mas tivemos esse massacre de xiitas que foram, entre aspas, tomados por terroristas, alguma coisa assim.
Então, hoje, o Boko Haram ele está numa situação extremamente complicada, extremamente perigosa, já que ele não tem mais ali o seu território a ser combatido, a ser expulso, porém ele tem ainda alguns focos de controle na região nordeste do país e principalmente tem os seus redutos aí nas regiões montanhosas e tem essa articulação com outros grupos da região. Por isso está fazendo esses ataques terroristas, esses ataques covardes, esses ataques que não caracterizam uma guerra civil, por exemplo, uma guerra aberta. Por isso que não dá para tentar considerar o Boko Haram como um movimento insurgente, militante, alguma coisa assim. Mas enfim, suas considerações, meu caro Matias, porque eu sei que o assunto também te interessa. Eu vou lançar duas provocações para que você responda, Felipe. Se eu souber a resposta. Claro. No bloco anterior, falando sobre a Síria, falou-se muito das duas convenções de paz que estão estudando o caso, estão analisando o caso na Síria. Eu queria saber da comunidade internacional quais são os apontamentos em relação ao Boko Haram, que fica a impressão, ainda mais a gente aqui no Brasil à distância, de que a situação do Estado Islâmico tem mais holofote para a comunidade internacional do que em relação ao Boko Haram, e muitos ouvintes nossos reclamam com justiça em relação a isso, que as duas tragédias que estão acontecendo e que estão interligadas deviam ter a mesma atenção da comunidade internacional. E também que você levantou aqui, né, a polêmica do só o Alá atormenta com o fogo. Isso está aqui. Mas respondendo a sua primeira pergunta, hoje, e óbvio, respondendo a partir do que eu sei, né? Primeiro, nós temos a articulação dentro da União Africana, que inclusive teve tropas da União Africana na Nigéria. A União Africana tem uma força multinacional na região do Maghreb. E no caso da União Africana, nós temos uma questão aqui curiosa e importante, porque ambos os lados têm seu mérito, né? A União Africana, ela vê que ela tem que impedir, ou se não impedir, ela depender menos de ajuda internacional, de intervenções internacionais, né? Lembrando que, por exemplo, no caso do Mali, do Chad, nós temos tropas francesas no país. Já comentamos isso aqui também. Foi tema polêmico de uma questão do concurso à admissão de carreira diplomata em 2013 também. Mas a União Africana, ela tem essa postura de alguns anos para cá, 2007 para cá mais ou menos, que mesmo em soluções que usem a força, devem ser priorizados forças africanas. Deve ser priorizado uma articulação dentro do continente africano. Porque eles consideram que intervenções estrangeiras podem acabar beneficiando um grupo, podem acabar desbalanceando o próprio continente, vão seguir outra lógica de interesses. E, por outro lado, nós temos aqui a questão de que a União Africana considera que eles acabam sendo discriminados perante autoridades europeias, perante autoridades internacionais, o que leva, inclusive, ao meu ver, de modo condenável, a passarem um pano, usando uma gíria, né, para alguns ditadores africanos quando são investigados por órgãos da ONU ou órgãos europeus. Então, nós temos aqui primeiro essa questão de uma articulação dentro da África. Então, nós temos tropas africanas. Além disso, nós temos as tropas francesas, que eu já citei. Nós temos tropas dos Estados Unidos no Camarões e na Nigéria. Os Estados Unidos têm uma relação muito boa com a Nigéria. Nós tivemos relatos de apoio aéreo dos Estados Unidos a forças nigerianas nesse combate contra o Boko Haram. Então nós temos sim uma presença internacional, porém a articuladora dessa presença internacional, melhor dizendo, seria a União Africana, ou eles consideram que deve ser a União Africana. Coisa que não acontece no Oriente Médio, já que o Oriente Médio ele hoje está muito mais polarizado e ao mesmo tempo, por mais contraditório que isso soe, fragmentado, né? A África, querendo ou não, hoje ela tem alguma estabilidade institucional, especialmente abaixo do Saara, né?
tirando ali, por exemplo, o caso da Líbia, né, que está relacionado com isso, né? A Líbia teve guerra com o Chad, nós temos movimentos que são relacionados. Então nós temos primeiro essa questão aqui da questão internacional, porém, de fato, a comoção não é a mesma. Até porque, por exemplo, o conflito do Boko Haram gerou 2,5 milhões, mais ou menos, de refugiados, de deslocados. Isso é gente pra caramba. Só que são pessoas que pouco desse fluxo vai para a Europa. Né? Parte do fluxo de deslocados na África Ocidental, por exemplo, ali na questão do Sudão do Sul, a gente vai até repercutir isso aqui, vão para o Oriente Médio, vão para Israel, inclusive, lembrando que tem muito etíope e muita gente da Eritreia que é judia. Porém, no caso da África Oriental, que é o caso da localização da Nigéria e de Camarões, o deslocamento é mais para os vizinhos, ou então até uma tentativa de migração pelo Atlântico. Né? Aqui em São Paulo nós temos uma comunidade de nigerianos, especialmente ali na região do centro, da República. Tem um restaurante nigeriano por ali. Camaronês. Tá? Camaronês? O restaurante camaronês. Então, né, você que é o crítico gastronômico de plantão. Então, respondendo a sua primeira pergunta, tentando responder essa sua primeira pergunta, tem essas questões, né, de que a maioria dos refugiados dessa situação não chega à Europa, até pela distância geográfica, pelos obstáculos geográficos, né? Embora muitos tentem chegar pelo Atlântico, cheguem na Espanha, ou então vão pela Líbia, tem sim partes dos refugiados que chegam lá, porém a maior parte da crise de refugiados que nós temos na Europa é decorrente do Oriente Médio. Né? Então, tentando responder a sua primeira pergunta, foi isso. Em relação à sua segunda pergunta, que tem uma discussão, uma polêmica, né, que diz que, né, quando diz, né, que as atividades desses grupos radicais, se ela é ou não condizente com o próprio Islã, e aí a gente vai entrar numa questão extremamente polêmica que a gente abordou por aqui, eu pretendo abordar mais no canal do YouTube do Xadrez Herbal e tal. Mas tem uma questão em relação que foi levantada em relação ao Boko Haram, e alguns meses atrás o Daesh queimou vivo um piloto jordaniano, que é Maomé, ou Mohammed no original, disse que apenas Alá pode atormentar com fogo, né, que o fogo é um castigo divino e por isso ele não deve ser usado pelos homens. Porém, alguns dos contemporâneos de Maomé usaram fogo, inclusive como instrumento de tortura. Então tem uma discussão, inclusive dentro do Islã, com sheiks de diferentes vertentes, diferentes interpretações da Sharia, que dizem, que tem opiniões divergentes sobre isso, e gente dentro do Islã, né, aquela questão da crítica interna, que diz, olha, esse grupo não é islâmico, ele não segue os preceitos islâmicos porque ele castiga com fogo, usa o fogo como uma arma, como um instrumento de tortura, enfim, e isso é proibido pelo próprio profeta, né, que é a maior palavra dentro do Islã. Então nós temos aqui essa, né, como você disse, essa provocação, porque tem um debate inclusive dentro do próprio Islã, né? Veja, eu não estou aqui tomando partido dizendo se é ou não do Islã ou não, estou falando que dentro do Islã existe esse debate, se o uso de fogo como um instrumento de tortura, como uma forma de você matar alguém, é islâmico ou não. E tem essa interpretação de que não é, porque por conta das palavras do profeta, somente Alá pode atormentar com fogo. Então, né, fazendo uma breve explicação, contextualização do problema do Boko Haram, que não é apenas um problema, é um problema político, um problema derivado da situação na Nigéria, da situação ali dos países da região. E eu tenho certeza que nossos ouvintes ficarão com dúvidas, terão suas perguntas, e fique à vontade para mandar, que eu sempre tento responder, e se eu não souber a resposta, eu tento achar quem sabe. E só... E seus comentários, claro, meu caro Matias, além das suas provocações. Não, só fechando também, já que o bloco já ficou muito extenso, falar, né, já que citou o restaurante, vou passar o serviço completo, é o restaurante Biyuzus, não sei se a pronúncia está correta. Você vai ter que passar o link disso. Vou passar o link. Restaurante Afro, ele que fica ali na região central de São Paulo. Estou aqui no site, Alameda Barão de Limeira, 19A. Um ambiente bastante simpático. A proprietária é camaronesa, mas tem comida da África Ocidental inteira.
inclusive pratos nigerianos. Então, fazendo o serviço completo aqui. Vamos passar para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. – 4 de fevereiro de 2016, Rússia exorta a Coreia do Norte a desistir de lançamento de foguete. Fazia tempo que eu não ouvia esse verbo. Não, você é uma referência poliglota aqui para os nossos ouvintes, uma referência gramatical, uma referência ortográfica, vocabulária, vernacular. Né? Eu fico tímido. Nós falamos ano passado, programa passado, né, que a Coreia do Norte está preparando o lançamento de um foguete. A Rússia estaria dizendo para a Coreia do Norte não fazer isso, porque senão as sanções serão pesadas, ela não terá defesa nenhuma, nem da Rússia nem da China. E o Japão já disse que se a Coreia do Norte lançar um foguete, eles tentarão interceptar e abater o foguete antes que o teste possa ser concluído. Também na notícia de ontem, 4 de fevereiro, Obama lança plano de 450 milhões de dólares para ajudar paz na Colômbia. O Obama liberou aqui um crédito para a relação de realocamento de refugiados da guerra, reconstrução de algumas regiões, todas essas questões ligadas, né, a uma guerra, né, remoção de minas terrestres também, e já teria tomado as primeiras providências para estabelecer as condições para retirar as Farc da lista de grupos considerados terroristas pelo governo dos Estados Unidos. Ainda na região da nossa fronteira norte, nós tivemos uma escaramuça entre forças colombianas e venezuelanas na fronteira essa semana, algo que infelizmente está se tornando rotineiro, até a hora que alguém, né, tomar um tiro num lugar um pouco mais sério, aí tem sempre uma escalada. E também agora falando sobre a Venezuela, deputados venezuelanos estão vindo ao Brasil para angariar apoio contra o imaturo. Também notícia de ontem, 4 de fevereiro, Israel envia imigrantes indesejados a Ruanda e Uganda, dizem testemunhas. Polêmica! Uma matéria da BBC, da Kate Harcombe, que saiu traduzida em português na Folha, para quem preferir, em português, uma matéria bastante extensa, uma leitura bastante extensa, e que essa situação que você está falando, né, de refugiados que entram em Israel. Israel é signatário da Convenção da ONU sobre Refugiados, porém, nos últimos 60 anos, Israel aprovou menos de 1% dos pedidos de refúgio que recebeu. Só que como você não pode devolver a pessoa, Israel está concentrando essas pessoas que ficam no aguardo ou têm sua entrada negada em campos que são geridos pelo sistema prisional israelense. Né? E várias dessas pessoas são devolvidas, são enviadas a países como, por exemplo, a Uganda. O governo de Israel oferece algumas garantias que depois, segundo a matéria, acaba não cumprindo. Porém, está aí, a dica de leitura estará linkada no Xadrez Herbal. Essa dica de leitura, com uma leitura bastante extensa, uma denúncia bastante séria, né, em relação a Israel, que acaba sendo um dos principais refúgios ali na região. E ainda sobre Israel, agora uma boa notícia, né, de que o governo israelense permitiu que tenha locais de orações mistos ali no Muro das Lamentações. Diversos grupos religiosos ortodoxos eram contra, né, lembrando que religiosamente nós temos uma segregação entre homens e mulheres no judaísmo, né, porque quem já visitou uma sinagoga sabe disso, e tinha grupos ortodoxos que eram contra, e tinham grupos progressistas que há mais de 30 anos faziam lobby pela criação de um grupo, uma área em que fosse permitida, autorizada orações mistas, com homens e mulheres orando no mesmo lugar. O governo israelense, do Benjamin Netanyahu, inclusive o próprio Benjamin Netanyahu se pronunciou sobre isso. Estou aqui novamente elogiando o Benjamin Netanyahu. O quê? Pois é. Quando acerta, tem que elogiar, embora ele erre bastante. Fez o que um Estado laico deve fazer, né, e colocou, né, que embora Israel não seja um Estado laico, né, o casamento em Israel é religioso e tal,
não seja um Estado 100% laico, melhor dizendo. Não, mas colocou que estipulou a criação dessa área para orações mistas entre homens e mulheres. Breaking news, notícia fresca de hoje. ONU pede que Suécia e Reino Unido indenizem Julian Assange por cerco. Essa notícia saiu ontem/hoje, né? Ontem já tinha vazado, entre aspas, e hoje oficializou. A nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos mandou isso. A nossa ouvinte, a Clarice Sena, que passou na URGS, meio doidinha, ela também mandou essa notícia. Ela sempre manda as notícias. Ela vai ficar brava comigo porque eu disse isso, mas porque ela fica falando mal de Bob Esponja. Por isso que eu tô dizendo isso. Ela fica falando mal de Bob Esponja no Twitter. Nós tivemos o grupo de trabalho sobre detenção arbitrária da ONU determinou que o cerco, né, prisão praticamente, né, do Assange, que está confinado na Embaixada do Equador em Londres, é ilegal, é autoritária. Ele que teria recebido ele recebeu uma ordem de deportação para a Suécia em 2012, onde ele tem uma acusação de abuso sexual. Ele considera que isso é apenas uma forma de tentarem enviá-lo aos Estados Unidos para ser julgado pela questão do WikiLeaks, né, que é o que ele é mais famoso. E ele diz que os dois governos reconhecem essa autoridade da ONU, então eles deveriam aceitar a decisão. Por outro lado, a promotoria da Suécia diz que a decisão não é vinculante, é apenas um parecer, então não teriam obrigação de cumpri-la, de aceitá-la. E o Assange hoje, né, dia 5, fez um pronunciamento público, foi transmitido pelo Periscope, inclusive, e tá aí, o Assange então teria ganho na ONU, teria ganho de causa na ONU. Vamos ver aí os próximos movimentos desse cenário. Festa na Embaixada do Equador em Londres. Vai ter festa em São Francisco também, Felipe. Você imagina o Neymar jogando Super Bowl? Eu não. Até porque ele vai, né? Se assopra, ele cai com cara de dor. Não, ele pode ser o kicker. Ele pode jogar contra o San Francisco Polícia Federals. Vamos lá, chamar o menino. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! E o menino Neymar da semana vai pra quem, Felipe? A dica foi do nosso ouvinte Henrique Pinheiro, que mandou a notícia de um jornal recente, um jornal novo do Distrito Federal chamado Metrópolis, que é uma notícia um pouco doméstica, mas ela também é internacional, então acaba cabendo. Que eles deram uma manchete, que o governo... O que acontece? O governo federal saiu no Diário Oficial da União de que 3 representantes do governo federal vão ao Super Bowl como observadores da parte de segurança. Um deles, inclusive, é o chefe do policiamento da Rio 2016. E o Super Bowl é um dos eventos que tem um aparato de segurança mais rígido que nós temos. Se fosse no Brasil, chamava tigelão. Tigelão. E eles estão indo lá para, né, intercâmbio, questão de segurança, vai ter Olimpíada no Brasil, enfim. E aí o Metrópolis noticiou que o governo federal vai bancar viagem de secretário para Super Bowl, em que ingresso mais barato custa 11 mil. E toda a matéria dá a entender que o governo federal tá pagando ingresso, tá mandando o cara para assistir o jogo, entendeu? Não porque ele vai participar de uma missão de intercâmbio em relação à segurança de evento, mas que tá mandando ele pra assistir o jogo, entendeu? Pra pegar autógrafo do Tom Brady, da Gisele. Não, ele tá fora. Hã? O Tom Brady tá fora. O Gisele. O Tom Brady. Contra o Carolina Panthers. Tinha me esquecido disso. Mas, enfim. Então tá aí o menino Neymar pro Henrique Pinheiro. A dica do Henrique Pinheiro, o menino Neymar pro Metrópolis. Coitado do Henrique Pinheiro. E teve deputado também da oposição que entrou na onda aí também. Viu, seu Marquesan Júnior? Vamos chamar os peões agora. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers. E o peão isolado vai pra quem, Felipe? O peão isolado da semana, infelizmente, vai para as forças de paz da ONU.
porque essa semana nós já tínhamos diversas denúncias em relação a questões de abusos sexuais por tropas da ONU, e essa semana nós tivemos um pronunciamento, um pedido de desculpas do Ban Ki-moon, né, o secretário-geral da ONU, que se colocou profundamente horrorizado em relação aos casos de abusos sexuais de tropas na República Centro-Africana. Ou seja, isso é basicamente uma confirmação dos episódios, não é apenas mais uma denúncia. Então tá aí, infelizmente, o peão isolado da semana. E em 2015 foram 69 denúncias de abuso sexual por parte de integrantes de missões da ONU. E vazou o peão promovido. Vai pra quem? O peão promovido vazou um telegrama no Wikileaks e vai pro Julian Assange, né, que, no fim das contas, pelo menos na instituição que ele escolheu, que ele apelou, dizendo no sentido mais judicial, né, ganhou sua razão, né, teve concedida sua razão. Vamos ver o que vai acontecer, mas o peão promovido aí é o Assange, que teoricamente agora pode ter sua liberdade. Bem, vamos passar agora para as dicas culturais. The Almighty. DJ Monk. Sétimo selo. Felipe, pro final de semana aí, do carnaval, quem quiser ficar em casa, curtindo, qual é a sua dica? A minha dica cultural, essa semana nós tivemos os 80 anos do clássico filme Tempos Modernos, do Chaplin, que todo mundo dormiu quando assistiu na escola. Ah, para! Não, quase todo mundo dormiu, né? Cara, quando passava filme na escola, você aproveitava pra dormir. Entendeu? Não, eu gostava. Não. Ó, eu também assistia de vez em quando, mas a maioria das pessoas usava pra dormir. Fazer o quê? Mas teve 80 anos aí do Tempos Modernos. Agora que você é um adulto, né? Agora que você está crescido, assista um clássico do cinema, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Fez 80 anos essa semana. Eu dormi assistindo Guerra do Fogo na escola. Esse sim era muito chato. Então, Tempos Modernos era bacana. Bem, minha dica cultural, já que eu falei sobre a fundação da Frente Ampla no Uruguai, eu vou dar a dica, o livro Ordem y Progreso, El influjo de Brasil en el camino al golpe del Estado. É do historiador Federico Leite, lá do Uruguai, e que fala sobre a influência que o governo militar brasileiro teve no golpe de Estado no Uruguai, e também caso a Frente Ampla ganhasse as eleições de 71, tinha a Operação 30 Horas, que vislumbrava que o Uruguai seria ocupado pelo Brasil em 30 horas caso a coalizão de esquerda vencesse as eleições no país. Tem em português o livro ou não? Não, só em castelhano. Que dica segregadora. A língua é bem parecida. Um abraço aí agora vem com essa, surdo. Um abraço pro nosso ouvinte Juan Funes, tá sempre aí nos enviando coisas também do Paisito. Antes de chamar a música de encerramento, Felipe, tem considerações finais? Primeiro, né, bom carnaval para todo mundo. Se você tem mais que 18 anos, se beber, não dirija e use camisinha. Se você tem menos que 18 anos, também, mas eu não posso falar isso. Né? Mas esconde direito. Esconde direito dos seus pais. Manda um abraço para todo mundo que sempre nos ouve, sempre prestigia o trabalho, sempre comenta. Né? Dê uma olhada lá no canal do YouTube. Agora eu tô postando vídeos com muito mais frequência. Tá dando um trabalho desgraçado, mas eu espero que vocês gostem. E mandar um abraço especialíssimo. Primeiro para Roberta, né? Minha amiga Roberta, que passou em História na FUVEST. Conheci ela graças justamente ao trabalho no podcast. Eu não sei se parabenizo ou lamento. Mas enfim, passou em História na FUVEST. O Breno mandou e-mail, ainda não respondi o e-mail, mas vou responder. Passou em Economia na FUVEST também. O Bruno disse que o podcast foi muito útil num concurso público que ele prestou. O Breno falou que o podcast foi muito útil também em provas de atualidades, todas essas coisas. E a Juliana, que foi selecionada no processo que eu divulguei lá no Xadrez Herbal, do LAC Analytics, né, um programa de intercâmbio entre América Latina e Alemanha. Quem avisou primeiro foi a amiga dela, Valéria,
Eu virei e falei, olha, se a Juliana não falar nada, eu não posso citar no programa, né? Porque ela disse que a Juliana estava meio tímida, porém ela agradeceu de ter ficado sabendo do projeto, viu o Xadrez Herbal, as amigas dela ouvem o Xadrez Herbal, então mandar um abraço pra Valéria, pra Juliana, pra todo o grupo aí que ouve. Então mandar um abraço pra todo mundo que passou na FUVEST, né? Que essa semana teve o resultado. Quem não passou, mandar um abraço também. Continue estudando ou, enfim, façam suas escolhas. Fico muito feliz que ajude as pessoas também em questão de estudo, de concurso, ou seja, questões pragmáticas, digamos assim, não apenas manterem-se informadas no cotidiano. Fico muito feliz pelo carinho que vocês demonstram com a gente. E é isso. E feliz Carnaval, boa quarta-feira de cinzas, bom Super Bowl pra quem for assistir, bom Netflix pra quem for ficar em casa. E divulga o Xadrez Herbal pra todo mundo. E até semana que vem. E falando em Netflix, queria mandar um abraço pro ouvinte Itagiba Abundância Kuhlman, que falou que vai cancelar o Netflix se a gente continuar produzindo bastante coisa no Xadrez Verbal, porque daí ele... Mas aqui a gente só fala. Mas... Ele não assiste nada. Então, no YouTube. Ah, sim, mas no YouTube é só minha cara. Tipo, no Netflix tem Fresh Prince of Bel-Air, cara. Tem o Will Smith. Eu não cancelaria o Netflix. Eu não posso concorrer com o Smith. Tipo, eu tenho noção da realidade. Então, um abraço aí pro Itagiba, que é primo do Silvestre, que é amigo dos meus pais. Olha só a coincidência. O mundo é uma kitnet. O mundo é uma kitnet. E a música de encerramento hoje vai ser uma homenagem ao Maurice White, fundador do Earth, Wind and Fire, ao lado do seu irmão Verdine White. E eu escolhi a música Kalimba History, que justamente tem a ver com esse instrumento que ele levou para a música pop, né? Um instrumento tradicional africano, já que o programa de hoje também falou bastante. Explica que é homenagem porque ele morreu essa semana. Ele morreu, ele faleceu, infelizmente. Então fica aí nossa pequena lembrança homenagem a todos os fãs do Terra, Vento e Fogo. Até a semana que vem.